Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Conexão Materna. Hoje estamos aqui com a vereadora Maísa. No coração da política cuiabana, uma mãe levanta a bandeira daqueles que nem sempre são ouvidos. Mãe atípica, vereadora combativa, mulher que transformou dor em força. Hoje, ela fala com gente sobre inclusão, autismo, educação, combate à violência contra a mulher e coragem. Está no ar mais um episódio do podcast Conexão Materna. Olá, vereadora Maísa, tudo bom? Oi, Miriam, tudo bem? E oi ao Conexão Materna. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente lutou para essa agenda dar certo, hoje deu, e muito obrigada pelas suas palavras, tocaram meu coração. Vereadora, quem que é a pessoa, quem que é a mulher Maísa Leão? Olha, uma mulher complexa, porque eu sou uma pessoa que gosto de muitas coisas diferentes e isso se reflete muito na minha vida, porque eu fiz 4 faculdades diferentes, formei em uma, fiz mestrado numa área completamente diferente, sou graduada em moda, fiz mestrado em marketing e hoje estudo urbanismo, cidades inteligentes, me tornei vereadora, então eu sempre fui, a minha mãe fala que muito curiosa, desde muito pequena eu gostava de ver o mundo, de ver as coisas. Fiz balé por 15 anos, fui artista, fiz piano, passeei por muitas áreas e nunca imaginei que eu fosse um dia ser política. Então, eu digo que eu sou uma mulher em constante mutação, mas não no sentido de ser uma pessoa indecisa, mas de ser uma pessoa intensa, curiosa e que tem vontade de aprender cada vez mais e eu não tenho medo. Então, assim, se o mundo vai me levando para um caminho, posso até, né, ter um receiozinho ali, uma tremedeira nas pernas, um desafio maior, mas estou conectada com a minha fé e se eu acredito que aquilo é importante, eu vou adiante. Vereadora, você tentou entrar na política a primeira vez, aí ficou como suplente. Depois o vereador saiu, a senhora entrou. Depois a senhora ganhou como a segunda mais votada de Cuiabá, no município de Cuiabá. O que a senhora acha qual foi a construção para chegar aí? Olha, eu acredito, Miriam, que o principal foi trabalho. As pessoas, né, a gente veio com um modo de fazer política muito diferente. Eu não tenho, por exemplo, eu não sei o nome das pessoas que votaram em mim, assim, de todas as pessoas. Eu não tenho uma lista, uma planilha que fala, a Miriam do bairro Cidade Alta votou em mim, sabe? Então a gente fez uma política que a gente não ia cooptando pessoas. A gente trabalhava muito, que é o que eu acredito. E entregando o resultado, causando, né, até um estranhamento nos colegas. Ah, você é de qual bairro? Eu sou de Cuiabá. Eu não tenho um bairro específico, eu sou de causas, eu sou de pautas, eu sou das necessidades do cuiabano, independente de onde ele mora, independente da ideologia que ele tem. Eu não olho para a pessoa pelo CEP, eu não olho para a pessoa pela individualidade dela, no sentido de falar o que, que ela tem de a ver comigo. Eu me sinto uma funcionária de Cuiabá. E isso fez com que as pessoas se interessassem no meu trabalho, começassem a acompanhar. Faço uma prestação de contas ali no meu Instagram e os votos vieram como consequência. Uma das suas bandeiras é a luta pela inclusão, é o autismo. A senhora é mãe atípica de um menino muito lindo que eu Obrigada. acompanho nas redes sociais. Ele é autista e isso daí foi uma luta até pelo seu filho. Com certeza. Eu entrei na luta, né, no ativismo, pelas pessoas com deficiência, e especialmente pelo reconhecimento do autismo, porque muita gente, né, até hoje, autismo é moda, agora todo mundo é autista, toda criança é autista, e as pessoas não compreendem que para você chegar no diagnóstico de autismo é uma via crucis. Eu passei por essa via crucis. Meu filho demorou 5 anos para ser diagnosticado no sistema privado. E eu comecei a pensar, se no sistema privado meu filho passou por tanta coisa, nós passamos por tudo isso. Imagine o que o sistema público está entregando. E eu fui descobrir que o sistema público sequer tinha uma jornada do autista, sequer tinha, na época em que eu olhava para a Câmara de Vereadores, nenhum representante falava da pauta. As pessoas com deficiência, em geral, não tinham espaço dentro da Câmara de Vereadores. E essa lacuna me trouxe, porque eu confesso que eu tinha algumas ressalvas, né? Eu achava que para ser político você tinha que ser filho de político, você tinha que ser milionário para você gastar muito dinheiro numa campanha ou ser apadrinhado, amadrinhado.
E eu não tinha padrinho, não tinha madrinha, não tinha milhões de reais, não era filha de político, e vim na raça e acabou dando certo. E vamos voltar um pouquinho no tempo. Como que foi o momento que você recebeu o diagnóstico do seu filho? Para mim, Miriam, foi um momento muito diferente de muitas famílias, porque o João, ele teve um desenvolvimento típico até os 4 anos de idade. Normalmente, os sinais do autismo aparecem a partir dos 6 meses da criança. É óbvio que um pai e mãe de primeira viagem, ou até uma família que não tenha familiaridade com o autismo, não vai perceber. Vai achar que é uma criança ou mais quieta, ou, ele não chora. Meu filho, por exemplo, ele dormia a noite inteira. Ele não chorava. Então, assim, hoje eu olho para trás e falo, não era uma criança boazinha, né? Uhum. Eram sinais do autismo. Não é natural que uma criança, desde o nascimento, durma a noite inteira, não chore, não sinta dor. João Lucas, às vezes, cortava o bracinho e não chorava. Então, eu não tive aquele baque do diagnóstico aos 2 anos de idade, aos 3 anos de idade, que muitos pais, né, veem como uma porrada. Eles sentem, assim, um luto, a perda de um filho idealizado. Eu tive uma via crucis de 5 anos, porque quando ele fez 5 anos, quando ele passou dos 4 para os 5 anos, ele foi perdendo habilidades. Cada vez ele perdia alguma habilidade. Então ele foi esquecendo o nome de parentes próximos, ele foi se isolando cada vez mais, deixando de brincar com funcionalidade, fazendo estimes com as mãos, que hoje eu sei que chama Uhum. estime, mas na época eu não sabia. Eu falava, ele fica lá balançando a mãozinha, balançando o corpinho. Ele não tinha crises de grito ou de automutilação, nada nesse sentido. Mas ele perdeu a conexão com coleguinhas de escola, começou a sofrer bullying, que foi um período muito difícil para nós. Então, quando o diagnóstico veio, para nós, para mim e para o meu marido, que estávamos há 5 anos buscando um nome, foi um alívio. Mas não um alívio porque o autismo é muito fácil, não estou Sim, romantizando o autismo, mas um alívio porque a gente achou que o João ia perder a habilidade até um dia não ter nenhuma. sim. Então, quando o nome disso era autismo, a gente falou: não, isso é o funcionamento dele. Então, a gente vai partir do autismo para as terapias para buscar funcionalidade, e não uma doença que pudesse ser degenerativa ou que pudesse ser uma doença rara que não tivesse tratamento. Sabe, a gente tem esses medos. E hoje eu conheço várias mães, né, e várias crianças que têm doenças raras, muito graves. Então, esse era o grande medo. Então, de repente, o autismo para nós foi uma jornada que se começava. E qual foi o seu maior medo nessa quando você descobriu? Mai Ele não tem autonomia, né? Acho que o maior medo da mãe da criança autista é essa criança depender dessa mãe o resto da vida, porque a gente sabe que a gente não vai viver para sempre. Então, o meu maior medo era o João nunca poder um dia morar sozinho, nunca poder um dia cuidar de si mesmo. E hoje eu vi até que ele viajou sozinho, eu segui, aí eu falei: "Meu Deus, ele tá viajando", que a gente fica na luta também, né. A gente, assim, eu não tenho um filho atípico, mas eu já tenho medo deles viajar. Aí eu pensei: "Meu Deus, como que tá o coraçãozinho dessa mãe nessa hora que tá deixando o seu filho voar", né. Só Sim. que a gente, como você falou, a gente é finito nessa terra, a gente tem que deixar eles, Com certeza. E né. assim, eu tenho a Duda, né, que é a minha filha mais velha, que é uma criança típica, hoje uma mulher, 21 anos, e o João Lucas, que é atípico. Quando a Duda, né, vai fazer intercâmbio, vai para festa de aniversário, eu tinha aquele medo da mãe e do pai típico, que é assim, medo dos perigos da vida, medo de bebida, medo de droga, medo de acontecer alguma coisa, um acidente. A mãe da criança atípica, do filho atípico, ela tem medo do filho não conseguir. Então, quando ele consegue, aqueles medos naturais que você tem para o filho típico, eles Sim, acabam sendo sobrepostos, porque você está celebrando que o seu filho conseguiu o que para todo mundo é básico e que para sim. ele é um grande passo, né? Hoje, a senhora fala com propriedade sobre o autismo, não só como mãe, mas também como parlamentar, né. Na sua visão, qual é a maior falha da rede pública? É a ausência da jornada. Em 2021, eu aprovei uma lei que era o fluxograma da jornada do autista. Por que eu aprovei essa lei? Porque os pais, e inclusive pares meus, vereadores, às vezes até profissionais da rede pública, ligavam no meu gabinete, me ligavam para falar onde eu levo
essa família? Para onde eu envio essa família para fazer o diagnóstico? E esse onde não existia de forma clara, porque o diagnóstico do autismo ele começa na unidade básica de saúde, na UBS. Essas crianças, quando vão lá no clínico pediatra ou no pediatra, para pesar, para medir o diâmetro da cabecinha, para poder acompanhar o desenvolvimento do crescimento, elas teriam que estar acompanhando o neurodesenvolvimento através de escalas de rastreio, e isso não acontece. Então, o diagnóstico do autismo, ele começa na unidade básica, e infelizmente isso não vem acontecendo. Quando eu aprovei a jornada, o meu intuito era fazer a provocação da gente construir, para que as pessoas pudessem ali, na consulta do pediatra, descobrir. Essa criança tem um sinal de autismo, ela ia passar pela equipe EMULTI, que é uma equipe que tem fono, psicólogo, fisioterapeuta dentro da unidade básica. E aí, se todas as avaliações dessem o sinal de que ela é uma criança com grandes chances de ser autista, ela vai para o CEM, que é o Centro de Especialidades Médicas. Hoje, o que acontece? Na escola, essa criança, quando já está lá com 4 anos, então é um diagnóstico já considerado tardio, a professora fala, ele não acompanha, ele tem um comportamento diferenciado, aí já manda direto para o CEM. E a fila do CEM, 2.000 pessoas, e na unidade básica o rastreio não está acontecendo. Então, a minha grande luta hoje é fazer a jornada funcionar. E as escolas, elas estão preparadas? As escolas não estão preparadas, e isso é uma grande dor para todos os envolvidos, porque os professores, a maior parte dos professores, na faculdade de pedagogia, na faculdade de letras, na faculdade que eles fizeram, eles não tiveram formação sobre autismo. Essa formação, ainda hoje, na atualidade, ela se limita a uma aula, 2, e esse professor não foi capacitado para atender uma sala de aula lotada, porque uma sala de aula de crianças com 30 pessoas é uma sala lotada, e com crianças de todos os tipos, né? A gente tem os autistas, a gente tem as crianças com TDAH, a gente tem todos os tipos de deficiência, a gente tem uma professora, um professor que está cansado, que está se sentindo desvalorizado, que precisava de um professor de apoio também capacitado. A gente tem hoje as cuidadoras de aluno com deficiência, que são pessoas de nível técnico, que muitas vezes hoje só tem a capacitação porque elas foram atrás. Esse ano, em Cuiabá, a gente teve 2 encontros de capacitação para a CAD. É muito pouco para você lidar com todo tipo de autismo. Então, a comunidade escolar, ela chega a ter um medo do autista. Ai, meu Deus, matrícula, quantos autistas eu terei aqui? E isso é retrato de não termos preparado a rede para receber essas crianças. O que a gente tem que fazer agora? Estruturar, capacitar, deixar os professores seguros e amparados e trazer a família como parceira dentro da escola. Aí sim o autista vai ter o seu lugar. E como garantir que as crianças ou adolescentes com transtorno do espectro autista tenham acesso à educação inclusiva de qualidade? Essa é a grande jornada, né? Hoje eu estou concluindo, né? Eu tenho que entregar um TCC na sexta-feira da minha pós-graduação, exatamente em TEA, TDAH, inclusão, escola, saúde e família. E o que fala-se muito, né? Eu escolhi para o TCC justamente a inclusão no município de Cuiabá, na rede de ensino. E a gente tem que capacitar, desde o porteiro da escola, da merendeira, todas as pessoas para compreenderem esse funcionamento, para que esse indivíduo, essa criança, esse jovem, ao entrar na escola esteja num ambiente seguro. Fala-se muito do autista que agride outra criança, ou que se autoagride, ou que não senta na cadeira. Essa criança, esse autista de nível de suporte mais elevado, que não está conseguindo conviver no ambiente social, ele tem demandas biopsicossociais, que só vão ser resolvidas se essa escola tiver capacitada com profissionais, equipe multiprofissional, de psicólogo, de fono, para dar suporte. O professor nunca vai conseguir fazer com que um autista seja incluído se ele não tiver uma equipe multifuncionando, uma sala multifuncional funcionando e a parceria com a família. Então, o que a gente precisa é vontade política de realizar por parte dos gestores, menos discurso e mais concretude. Existe alguma lei importante sobre o autismo aqui no município de Cuiabá? Temos leis importantes, né, que resguardam essas crianças. A gente tem essa lei da jornada do autista, que um dia se tornará realidade
poucos municípios têm a jornada como lei. A gente tem também a preferência, né, na matrícula das escolas, não só para o autista, como para todas as crianças e jovens que sejam pessoa com deficiência. E isso é um resguardo para as famílias, porque muitas já tiveram matrículas negadas. A gente tem a lei que sinaliza os carros das crianças autistas, para que as famílias possam colocar ali o adesivo e lá na CEMOB fazer o registro. Essas pessoas têm prioridade para poder estacionar o carro. Elas também têm a prioridade de você que está no trânsito ver que ali na frente tem uma família com uma criança ou jovem atípico, não buzinar, não criar transtorno. São diversos os dispositivos legais. O que eu falo para as famílias? Imprimam a Lei Brasileira de Inclusão, imprime, se puder encaderna, imprimam a Lei Berenice Piana, a Brasileira de Inclusão de 2015 e a Berenice Piana de 2012. Nessas duas leis a gente tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência e a gente tem a Política Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Se você tiver com essas duas leis na mão, todos os direitos do seu filho, da sua filha estarão ali. E quando você for barrado de um direito, você vai poder dizer, esse é o meu direito. E você vai poder cobrar a política pública. E seja próximo, né, de um vereador daí da sua cidade, às vezes tem pessoas de outros lugares que estão nos assistindo, para você cobrar quando a sua cidade não cumpre a lei. E a senhora acredita que existe um preconceito ou desconhecimento sobre autismo por parte da sociedade? Como que combate? Com certeza tem preconceito. Assim, quando você vê pais e mães em reunião escolar, isso acontece, dizer, olha, meu filho é muito pequeno para lidar com uma criança que tem crise, ele está assustado. Então, assim, você tem um filho típico, e aí você acredita que ele está assustado com uma criança atípica. Nós somos todos seres humanos. Se o seu filho está assustado, é porque ele não teve convivência, porque ele não compreende, porque as crianças são boas. Sim. Todo mundo nasce, né, com uma natureza pura e boa. A criança pequena, ela é inclusiva. Ela vai se tornando um indivíduo que exclui ao longo da vida. Você vai ver o problema do bullying acontecer mais fortemente na pré-adolescência e adolescência. E isso é cultural. Uma criança que bate, uma criança que exclui, uma criança que faz o mal para o outro porque ele é diferente, ele está sendo espelho do que ele viu em casa. Sim. Nenhuma criança vai fazer o mal para outra criança se não tiver visto falas preconceituosas. Então tem muito aquilo, você viu a fulana? Ela tem um filho com problema, tadinha. A gente não é tadinha, eu não sou tadinha, o meu filho não é um problema. Ou então, o capacitismo de dizer, ele é especial. A minha filha é especial também. Sim. Ela é neurotípica e ela é tão especial quanto o meu filho atípico. Então, a gente tem que parar de tentar, o anjinho azul, o não sei o quê. Então, nem para o mal, nem para o bem, porque rotular é capacitismo e é preconceito. Então, eu acho que o pior problema das famílias hoje é o preconceito. Com certeza. Eu vejo porque eu tenho uma filha que hoje ela está com 9 anos, mas quando ela estava na materno, que fala, eu já não sei mais como é que fala, antes do primeiro ano. Na educação infantil. Isso, no maternal. Uhum. Uma mãe, nem foi as professoras que me falaram, foi uma mãe, falou assim, eu queria te falar que meu filho tem autismo e quem cuida do meu filho é a Maria. Aí eu peguei e falei assim, eu não sabia. Eu falei, ela falou, ela é a única pessoa que ele deixa ele pentear o cabelo. E como ele não fala, toda hora ela vai lá, pega um pouquinho de água e dá para ele. Que bonitinho. Que isso daí era dela. E as professoras não pediam, ela pegava e fazia. Aí eu vejo que as crianças, ela se adapta, ela compreende muito mais do que uma pessoa mais velha. Com certeza. Ela tem muito menos preconceito do que um adolescente já ou mais velho. Ou que o próprio adulto, infelizmente, né? Que tinha que ter maturidade, mas infelizmente são os mais preconceituosos. O que diria para outras mulheres que querem transformar sua dor em força para lutar por essas mudanças?
Primeira coisa, eu acho que é não ficar sozinha, né? A mulher tem muito de ser a guerreira, de ir lá e resolver tudo, de não se cuidar. Uma Sim. mãe adoecida vai ter um filho adoecido. Então, a primeira coisa que essa mulher tem que ter em mente é procure uma rede de apoio. Procure um grupo, que seja de WhatsApp, mas um grupo saudável, porque tem grupo de WhatsApp que fica todo mundo brigando Sim, lá e não traz futuro para ninguém. A mãe já tem tanta coisa já para fazendo. resolver, Aham. então procure um grupo de WhatsApp, procure rodas de conversa. A gente tem a Orpix, por exemplo, aqui em Cuiabá, que faz um trabalho de roda de conversa terapêutica pelo SUS, gratuito lá no Horto Florestal. Então, assim, busque, mãe, primeiro um atendimento e um fortalecimento para você. Porque fortalecida e em rede, você vai poder ser voz. E não aceite que os direitos do seu filho, que o espaço que vocês têm que ocupar na sociedade seja atropelado, seja dizimado, muitas vezes por cansaço, por se sentir sozinha. Essa mãe fala: eu vou ficar na minha casa, eu vou tirar meu filho dessa escola, eu vou me trancar aqui, eu vou deixar de ir no shopping, eu vou deixar de ir numa festinha, porque ele vai desregular, vai ser difícil para mim. E todas as vezes que a gente se trancar e deixar e permitir que a sociedade não nos dê espaço, esse espaço vai diminuindo. Então, eu sei que às vezes a gente perde a força de lutar, por isso lutar em rede. Eu sei que às vezes a mãe fala: não, mas a prioridade é a terapia do meu filho. Mas se você adoecer, o seu filho vai sentir muito a sua falta. Então, cuidar de você. Então, meu conselho é: primeiro se olhe, entre em rede, se cuide e vai. Vai lutar, vamos juntas. E o que você aprendeu com seu filho que ninguém te ensinou? Ah, o João me ensina todos os dias muitas coisas. Ele me ensina, por exemplo, a não enxergar as pessoas por rótulos. Para ele, ser humano é ser humano. Para ele, não importa se a pessoa é homem, se a pessoa é mulher, qual a orientação sexual dessa pessoa, qual a raça. E ele, por não se importar em enxergar os seres humanos com grande valor, quando ele assistia, às vezes, o jornal e via uma cena de homofobia ou de racismo, ele falava assim: não tem sentido. Não tem sentido rotular as pessoas, não tem sentido porque uma pessoa é preta, ela ser seguida dentro de um shopping center, e isso acabou virando um hiperfoco dele. E quando ele vem explicar para mim o que é a orientação sexual, o que é a raça, o que é a diferença entre homem e mulher, nesse conceito que ele tem de vermos o humano, eu aprendo e fico encantada. Ele é um grande filósofo aos 15 anos. E você, já aconteceu de alguém desacreditar na sua causa? Ah, sempre, com certeza. Já aconteceu de falarem: "Ai, tá usando a causa para bens políticos, né, fala do autismo o tempo todo". Eu vou falar do quê, gente? Eu vou falar do que não está acontecendo. Eu vou falar das pessoas que estão sendo excluídas, eu vou falar das dores que batem na porta do meu gabinete, das dores que eu sinto na minha pele, eu vou falar do que eu conheço. Então, para muita gente, isso é uma fala oportunista. Para muita gente: "Ah, ela fez isso para ganhar uma eleição". Só que eu sinto muito para essas pessoas, porque eu tenho 45 anos de vida e eu estou na luta há muito tempo, e eu vou continuar na luta. Não é o cargo que me faz. Então, Sim. lá atrás, eu ficava chateada, hoje eu já não fico mais não, eu não perco tempo com hater. Tem muita gente que quer fazer o bem e que quer juntar, então o hater para mim, ó, eu Se só afasto. E se fosse para mudar alguma coisa hoje, de imediato, o que você mudaria? Terapia para as crianças, adultos e jovens autistas. Hoje, no município de Cuiabá, eles não têm acesso a nenhuma terapia. E foi a terapia que fez o meu filho poder ir fazer um mini intercâmbio. É a terapia que faz ele conseguir amarrar o próprio sapato, colocar a própria roupa e montar o próprio prato para almoçar, jantar e ter uma vida funcional. Então, enquanto não tiver terapia para todos os laudados, eu não vou sossegar. A senhora também ficou muito conhecida por fiscalizar escolas, hospitais, estrutura pública. Alguma dessas fiscalizações marcou a senhora? A dos medicamentos vencidos. Quando a gente, em plena pandemia, 2021, abril de 2021, auge da pandemia, nós entramos no CDMIC, no centro de distribuição, e tinham ali milhares de medicamentos que não tinham nas unidades. Pessoas estavam padecendo pela falta de amoxicilina e a gente viu perder latas e latas, frascos e frascos de amoxicilina, mais de 2 milhões de paracetamol, de pirona. Então, assim, foram 26 milhões de reais levantados no primeiro momento que estavam sendo jogados no lixo por pura corrupção.
aquilo foi cortante. E quando eu fui filmando, eu lembro que eu filmei uma caixa de Ritalina, que é um medicamento muito usado, né, para pessoas com TDAH, pessoas autistas, e eu falei, olha isso aqui, essa Ritalina venceu tem um mês. E eu recebi uma chuva de mães falando, pega para mim, vereadora, Oh, meu Deus. pega para mim, porque o meu filho tá 6 meses sem tomar. Então, assim, tinha leite sendo jogado fora, num período em que as pessoas estavam passando fome. Então, ali eu vi a corrupção concreta, assim, na minha frente, e isso me marcou muito. E o que fez você entrar na política? Indignação, não me sentir representada e ter feito um curso lá atrás chamado Protagonize, onde eu conheci uma vereadora de Taubaté que ganhou uma eleição entregando currículo. Aquilo fez tanto sentido para mim, porque antes eu já estava indignada. Eu estava indignada desde 1992. Eu tinha 12 anos, eu fui para a rua pedir impeachment do Collor. Então eu sempre fui uma criança, uma jovem muito atenta. Na época de Sarney, 1980, eu tinha medo da inflação. Se você me perguntasse na escola, qual é o seu medo, a criança de 8 anos? Eu tenho medo da inflação. Então, assim, eu sempre fui indignada, eu sempre acompanhei, eu sempre achei um absurdo tudo que acontecia. Mas quando eu fiz esse curso, conheci essa vereadora que gastou menos de R$ 1.000, que distribuiu o currículo na rua, e ela se tornou vereadora, eu falei, eu posso também. E foi assim que eu entrei. Como conciliar sua vida de vereadora com a vida de mãe, esposa? Pergunta de milhões, Miriam. Eu ainda estou buscando essa resposta. Olha, a minha agenda é uma loucura. Mas quando eu assumi, eu queria atender todo mundo, eu queria estar o tempo todo em todos os lugares, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo e eu adoeci. Então, como eu chegava em casa, eu queria ser uma super mãe, aí eu estava na rua, eu queria ser uma super vereadora e eu negligenciei o sono, eu negligenciei exercício físico, eu negligenciei saúde mental e eu tive síndrome do pânico, eu tive depressão, eu tive que tomar remédio tarja preta, eu tive que fazer uma reabilitação. Então, hoje eu concilio com disciplina. Eu bloqueio certos horários na minha agenda, são horários para almoço com a família, horário para terapia, horário para exercício, e eu tento ser o mais rigorosa possível em cumprir, para eu poder estar inteira para trabalhar, para poder estar inteira para ser esposa, inteira para ser mãe. Tem dado certo, dá uns desequilíbrios? Dá. Às vezes a gente não consegue atender todo mundo, tem gente que fica chateado, eu fico chateada porque eu gostaria, mas é o que está dando certo até aqui. E nos bastidores, aquilo que ninguém vê. Que ninguém vê, eu amo dançar, então eu sou muito. Eu danço em casa, ouvindo Spotify, eu gosto de dar risada, eu sou muito brincalhona, eu amo viajar, isso não é tão bastidor, porque às vezes até posto um pouco. Leio muito, então assim, não sei se todo mundo que me segue sabe, né? Eu tô sempre lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo, de histórias diferentes, parece uma loucura. Tô aqui lendo urbanismo, tô lendo poesia e tô lendo desenvolvimento humano, tudo junto misturado. Mas eu acho que é isso, eu sou muito intensa, assim, eu acho que todo dia é o dia mais importante da nossa vida. Então, ao acordar, eu agradeço por estar viva e podendo levantar, respirar e fazer coisas que muita gente hoje não tá podendo. E eu vivo hoje muito intensamente. Então, aquela história assim, você já falou eu te amo? Eu falo eu te amo o dia inteiro pro meu marido, pros meus filhos. Você já se divertiu? Eu me divirto, eu convivo com os meus pais, eu acho que eu sou intensa. E além da inclusão, a senhora também atua no enfrentamento da violência contra a mulher, né? Como mãe de menina que a senhora como essa pauta te toca pessoalmente? Primeiro, me toca como mulher, né? Porque eu acho que não existe no mundo uma mulher que nunca tenha sentido medo por ser mulher. Sim. Então, assim, às vezes os homens não nos compreendem, porque eu fiz uma pergunta uma vez num podcast até para um homem. Eu falei: quando você entra numa rua escura, tarde da noite, você tá com seu celular, com a sua carteira, e você vê que um indivíduo vem andando na sua direção. Você tem medo de quê? Ele falou de assalto. Tenho medo de ser assaltado. Eu falei, eu tenho medo de ser estuprada, esquartejada e jogada numa vala. Esse é o medo da mulher. Essa é a diferença entre ser homem e ser mulher na nossa sociedade atual. Então, eu, como mãe de uma menina, e a minha filha é toda pequenininha, né? Ela tem 21 anos, ela parece uma menina de 14. Todas as vezes que a minha filha fala, mãe, eu vou numa festinha,
mãe, eu vou num teatro, mãe, eu vou em qualquer lugar fora de casa, a minha oração é que ela possa voltar para casa íntegra e viva. Então, esse fato, esse medo é o que me faz correr atrás para que a gente possa mudar a realidade da nossa sociedade, porque chorar feminicídio, chorar agressão pública, mainstream, agressão como foi uns 61 socos que a Juliana recebeu, chorar depois que a violência já aconteceu, não é o suficiente. Então, todos os dias eu me lembro do medo que eu sinto pela minha filha e por todas as mulheres que nos cercam. O Mato Grosso é dos que tem mais feminicídio, né? Campeão de feminicídios Campeão do de Brasil. feminicídio no Brasil. Na sua gestão, a senhora promove palestras e capacitações sobre o tema. Qual o impacto disso na população? É muito bom, é um impacto muito grande. Às vezes as pessoas duvidam do impacto da educação. Eu já tive a oportunidade de levar a palestra sobre o ciclo de violência para obras. Eu já estive em canteiro de obra, falando ali com pedreiros, serventes de pedreiro, engenheiros, e você vê que no começo da palestra esses homens estão com uma face e no final eles já estão envolvidos, especialmente aqueles que não são agressores, no sentido de pensar, poxa, pode acontecer com a minha mãe, pode acontecer com a minha esposa, pode acontecer com a minha filha, é minha responsabilidade. Eu não posso mais ficar sabendo que eu tenho um amigo agressor e não fazer nada. E antes da palestra, ele não tinha essa consciência, tanto que eles levantam a mão e dão o depoimento. Quando a gente faz palestra em escola, quando a gente fala com o ensino médio, quando a gente fala com faculdade, a gente percebe os meninos no começo da palestra assim, ó, bravo. Ah, ela vem esse assunto? Eu não sou agressor? Ou até alguns que você olhando, você fala, bom, pode ser que seja. E no final há um envolvimento, porque todas as palestras eu faço um convite. Você, homem, viu uma mulher descer sozinha numa rua? Desce atrás. Você pode estar salvando uma vida. Viu que uma mulher vai entrar num lugar que é perigoso? Pega no ombro dela e fala, amiga, não vai por aí não. Viu que tem um homem se aproximando de uma mulher na rua com um comportamento suspeito? Se aproxima também, finge que é um amigo, fala, oi, aí, amiga. E ela vai perceber que tinha um outro ali do lado. Haja, interfira. Então, as palestras, a educação, desde os pequenininhos até empresas, né? Já fui em empresas de todos os tipos, elas mudam a cultura social. E como tem sido a receptividade das palestras? É muito boa, Miriam. É bem isso assim que eu te falo. Às vezes eu já cheguei em lugar muito inóspito. Eu fiz um preparo, né? Eu passei por uma capacitação muito grande para poder palestrar sobre um tema muito espinhoso. Eu já cheguei em lugares que os alunos de ensino médio, segundo ano, uma escola pública aqui de Várzea Grande, da área rural de Várzea Grande. Os alunos homens viraram de costa para mim. E eu comecei a palestra com eles virados de costa. Só que aí eu peguei o microfone e virei para um lado, fui para o outro, parei, sentei do lado de um e continuei a palestra falando. No final, todo mundo virou de frente, tiramos foto, eles fizeram perguntas, mas aquele ambiente inicial que eu entrei era um ambiente de hostilidade e de violência. Sim. Também. No sentido de aqui você não se cria, aqui você não tem espaço. E no final das contas a gente conseguiu reverter isso e passar o recado. Então, a receptividade, eu vou dizer para você que ela é muito mais positiva do que negativa. O que precisa mudar com urgência? A gente precisa ter delegacias 24 horas especializadas. A gente precisa que a vítima, quando cria coragem de denunciar, não seja revitimizada pelo sistema. Existe um sistema crítico na rota da mulher vítima de violência que faz com que essa mulher tenha medo de denunciar. O fato de você entrar numa delegacia que está cheia de policiais homens, né? E eu, com toda a honra, porque eu tenho um marido, um pai, filho e homens que eu honro, naquele momento de dor, ver um homem é aversivo para essa mulher. Então, a gente precisa de ambientes que tenham policiais mulheres, escrivãs mulheres, médico de IML mulher, para nesse primeiro momento dessa mulher fazer a denúncia, ela conseguir ser atendida por uma figura que não se pareça com o agressor. E aí ela vai conseguir numa delegacia 24 horas, especializada, que tenha ali em conjunto o IML próximo e toda uma logística de atendimento da mulher vítima, sentir segurança
para continuar em frente nessa batalha, para sair de perto, para mudar de vida, para ir para longe do agressor. Essa não é a realidade hoje. Então, a mulher, ela tem uma delegacia especializada em Cuiabá, que funciona de segunda a sexta, das 8 às 18, e o período crítico da violência, que é madrugada, que é final de semana, tem que ser atendida num plantão com pessoas altamente capacitadas. Não estou falando aqui dos policiais e das pessoas que atendem. Porém, é um sistema em que uma mulher leva 12 horas para fazer uma denúncia. Do momento que ela entra para fazer o BO até a hora que ela vai fazer o exame de corpo de delito, passaram-se 12 horas dela ali, muitas vezes sangrando, agredida, violentada sexualmente, sem poder tomar um banho durante 4, 8, 10 horas, porque ela ainda vai precisar passar pela perícia. Então, isso é muito degradante para ela, tendo que repetir a história. Muitas vezes a gente tem vários relatos de mulheres que falam assim, mas será que elas ouviram em seus depoimentos a pergunta, será que foi assim mesmo? Mas o que a senhora fez? Então, isso precisa acabar. A gente precisa ter botão do pânico nos 142 municípios. A gente precisa ter uma forma das mulheres surdas pedirem socorro, porque diz que 180 e 190 só atende quem é falante, quem é oralizado e quem escuta. E a mulher surda, ela não sofre violência? Então a gente tem que mudar muitas coisas urgentemente para que a mulher, ao ter coragem de denunciar numa sociedade que duvida da palavra dela, ela tenha um respaldo maior. Vereadora, eu quero que você deixe uma mensagem aqui para as mamães, para os papais que estão te ouvindo. Ai, que lindo! Quero dizer para todos que estão nos assistindo no Conexão Materna, para os papais também que estão aqui junto com as mamães, que é um prazer estar aqui com você, Miriam, poder falar um pouco mais desse trabalho e convidar a sociedade. Se você não é pai, mãe atípico, se você ainda não entrou em nenhuma causa, em nenhuma luta, venha com a gente, participe, se aproxime. A gente está lá na Câmara de Vereadores, Gabinete 01, no Instagram, @MaísaLeão. Pode lá me seguir, pode mandar foto do buraco lá na rua, da faixa elevada que a gente tem que fazer. E participem, porque a gente tem que parar de falar que a política é lugar de gente que não presta e começar a diferenciar as pessoas. E a gente tem que tomar para nós a responsabilidade de construir uma sociedade melhor. E eu acredito que isso é com o pai, com a mãe, com a família, isso é com a participação do cidadão e da cidadã comum. Enquanto nós, cidadãos, não tivermos essa propriedade da nossa vida, a gente vai ser usado. Agradeço a todos que acompanhou a gente. Peço que curte, compartilhe, comente. Muito obrigada. Obrigada.